Então vamos dar continuidade ao livro de Lucas, né? Da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 24, no versículo 24 diz assim, do capítulo 2, versículo 24 diz assim: para oferecenda sacrifício prescrito pela lei do Senhor, por um par de rola ou 2 pombinhos. No capítulo 25 diz assim: ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simão, e este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. Ao Espírito Santo estava ele. E quando o menino Jesus chegou lá com a sua mãe Maria e José, ele ficou perplexo e daqui a pouco ele começou a falar. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver Cristo o Senhor. Ele não morreria sem ver. E no versículo 27 diz assim: expelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e tendo-o, pois, apresentado o menino Jesus para cumprir a respeito dele os preceitos da lei. E no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 28, diz assim: e tomou em seu braço e louvou a Deus nestes termos, falando, né, que o Simão ia falar: e agora o Senhor deixou o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Quer dizer, já para ele ele poderia morrer, que ele já tinha cumprido o pensamento dele de ver o menino Jesus, o menino que ia salvar o povo do mundo inteiro. E porque, no capítulo 30 diz assim: e porque os meus olhos viram a vossa salvação. No versículo 31 diz assim: que preparaste diante de todo o povo. E no versículo 32 diz assim: como a luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. E no capítulo 33 diz assim: seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que ele se diziam. Ele já tinha, pelo Espírito Santo, já tinha falado que ele ia ver o menino. E no capítulo 34 diz assim, no versículo 34 do capítulo 2 diz assim: abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino está destinado a ser uma coisa de queda de surgimentos para muitos homens em Israel, a ser um sinal que provocará a contradição. Ele ia ser um problema, igual deu um problema com eles, né? E no capítulo 35, no versículo 35 diz assim, no capítulo 2, versículo 35 diz assim: a fim de ser revelado os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a sua alma. Ele está falando para a mãe de Jesus, para Maria, né? Nossa mãe do céu. E no versículo 36 diz assim: havia também uma profetisa
chamada Ana, a filha de Fanuel, da tribo de Esar, era da idade avançada. E no capítulo 37 diz assim: de ter ser viúva 7 anos com seu marido, desde sua virgindade ficaram viúva, e agora com 84 anos não se apertava dos templos salvados a sua noite, o dia em que justo e astúcia que jejum orava. E no capítulo 38 diz assim: chegando ela à mesma hora, louvou a Deus, e falando de Jesus todo aquele que em Jerusalém esperava a libertação. E no capítulo 39 diz assim: pois terem observado toda a segunda lei do Senhor, voltaram para a Galiléia e sua cidade de Nazaré. No capítulo 40, no versículo 40 diz assim: o menino ia crescendo e se fortificando, estava cheio de sabedoria, e graça de Deus repousava nele. E no versículo 41 diz assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. E no capítulo 42 diz assim: e ele, atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E no capítulo 43 diz assim: acabando os dias da festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. E no capítulo 44 diz assim: e ele se afastava com a segunda os seus companheiros e comunicava, andava no caminho de seus dias, e buscaram entre os parentes e conhecidos. No capítulo 45 diz assim: mas que o encontraram, voltaram a Jerusalém e procura dele. No capítulo 46 diz assim: 3 dias depois acharam o templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-as interrogados. Ele ficou lá, né, e foi falar com os homens da lei. Os homens da lei ficaram aqueles 3 dias lá, ele falando, e eles ficaram perplexos, ouvindo o menino falar, as perguntas e o que ele dizia. Eles eram tudo que achava que eles eram salvos, né? Que eles eram da lei máxima de Moisés, né? Então ele ficou lá. E no versículo 47, todos que ouviram estavam maravilhados da sabedoria de sua resposta. E no versículo 48 diz assim: se fareis admirados, e suas mães disse-lhe: meu filho, por que nós fazeste eu que estou e teu pai, e eu andavam à tua procura, cheio de aflição. E ele respondeu, o menino respondeu para a mãe, respondeu-lhe ele: porque me procuraste? Não sabia que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Ele estava falando na casa, no templo, né? E aí ele disse assim, e no capítulo 50 diz assim: porém dele compreender as que ele decide. E graças a Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com esse poder do Espírito Santo, Jesus Cristo ama todos vocês. Amém?